boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Eita, que agora... Boa noite. Vamos começar hoje a nossa live. Vou colocar aqui o tema. Olá, Hotel Minas. Queria saber se vocês conseguem me ouvir, porque eu estou de microfone e não sei se está tendo retorno. Se estiverem me ouvindo, por favor, me avisem. Oi, Rose. Boa noite. Consegue me ouvir? Porque eu tô de microfone. E aí eu não sei, eu não tô tendo retorno. Deixa eu te chamar aqui, peraí. Olá, Winnie. Oi, Wesley. Gente, confirma pra mim. Tá ouvindo bem, né? Certo. Peraí. Já te convidei. Olá, Pri. Seja bem-vinda. Gente, tô com o microfonezinho, por isso que eu não tô tendo retorno. Ups. Oi! Oi, boa noite. Ah, eu acho que não vai dar pra te ouvir. Peraí. Mesmo, Deixa eu tá. ajeitar E aqui. aí? Tô te ouvindo bem. Vou ter que tirar o microfone. Peraí, gente. Vai de você. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ah, agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem também. Então pronto. Vocês estão nos ouvindo? Todo mundo ouvindo, pessoal? Boa noite. Que quando eu Dá colocar um... quando eu colocar o microfonezinho, eu falo, mas aí eu não tenho um retorno, né? Ah, tá. Mas o áudio tá bom assim também, Rô. Tá ótimo. Também tô te Legal. ouvindo bem. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da nossa. Toda terça tem live. Estou ficando um pouco mal acostumada. O medinho tá passando de fazer live, viu? E hoje eu estou com a Linda da Rose. Nosso tema hoje é super importante, principalmente no momento que estamos vivendo. E a cobrança excessiva desse Instagram de Eita. produzir conteúdo versus ansiedade que não sai da nossa cabeça. Então, se você gosta desse tema, conhece alguém que está passando por isso, né? Já convida para nossa live, já marca aí no aviãozinho, chama mais pessoas, porque esse assunto eu acho de extrema importância para a gente poder falar, né? É verdade. Olá, Vivian. Compartilha o aviãozinho, marca coraçãozinho aí, ó, pro Instagram reconhecer que vocês estão gostando, porque oferece mais. Exatamente, exatamente. Tudo bem, Rose? Como é que você está? Tudo jóia. Tava um pouquinho ansiosa para começar a live, já que o nosso tema é ansiedade. Eu também, olha, eu vou confessar aqui que eu sou extremamente ansiosa. Eu desenvolvi isso na pandemia, na verdade. Eu acho que já era uma característica minha falar rápido, resolver muitas coisas, ter 10.000 coisas no cérebro para procurar ter solução. Mas eu nunca tinha parado para dizer assim, não, realmente eu tenho isso. E com a pandemia Uhum. dentro de casa, você acaba se notando mais, né? Percebendo o que você é. E aí eu disse, rapaz, eu não acredito não que eu tenho ansiedade. E tô É, a assim, gente, tentando a gente lutar com ela. observa muito, né? Na pandemia, a gente se observa muito, muito, muito. A gente tem que olhar para dentro independente, né? Você está ali, só você. E chegou o momento para muitas pessoas nessa época de pandemia, né? De se olhar, não dava para fugir mais. Exatamente, exatamente. A gente
a gente tinha mania, quando a gente trabalhava fora, de olhar o outro, né? O que o outro Uhum. estava fazendo, a função do outro, as conquistas do outro. E a gente nunca, e a gente sempre sabe que a gente tem alguns problemas, mas não olha para si. E agora, nessa Aham. pandemia, foi totalmente para si e acredito que tenha sido revelador para muita gente. Verdade, até pra. Nossa, era muita gente. Pra mim, só vou diminuir aqui porque eu acho que tá muito forte essa luz. Tá bem. Diminuir aqui. E você, gente, quem tá assistindo aí já conhece o Enneagrama? Ouviu o nome pela primeira vez? Só para eu entender um pouquinho. Quem tiver dúvida também no meio do bate-papo, né, Rô? É É, bom, fica à vontade para perguntar. exatamente. Eu nunca ouvi falar no Enneagrama. É a primeira vez, né, que eu tô ouvindo sobre isso. Eu já tinha conversado com você, tinha ouvido falar sobre essa Aham. história no grupo que a gente participa, mas eu acho isso muito importante para gerar o autoconhecimento, não é isso? Se apresenta um Isso, pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre você primeiro. tá bom. Vini, então você vai conhecer aqui, tá? Fica aí na live. O meu nome é Rose, né? Rose Lima. Eu criei uma página chamada Enneagrama para Mulheres. Eu já trabalhava com Enneagrama antes e o meu público maior eram mulheres. Então eu criei uma página no Instagram, Enneagrama para Mulheres, e hoje tá como eu, Rose Lima, né? Tô pensando aí se volto com o nome, se não volto, porque o público maior são mulheres, né? E elas querem muito. E comecei a trazer meu trabalho para a internet, Rô, também na pandemia. Não sei se foi com você também. Mas na Foi. pandemia, eu falei assim, cara, eu vou usar o Instagram aqui para compartilhar minha mensagem e levar esse conhecimento para as mulheres. Mas eu não sou psicóloga, eu sou engenheira de formação, mas o meu coração de desenvolvimento humano chamou. Então eu comecei comigo mesmo o processo de autoconhecimento, comecei a trabalhar alguns institutos, programação neurolinguística, e aí aos poucos eu fui conhecendo o Enneagrama, me apaixonei e fiz algumas formações. Que maravilha! Eu também comecei nessa pandemia, né? Comecei, na verdade, foi em fevereiro de 2020, achando eu que ia Uhum. viajar o mundo. Tinha várias viagens marcadas e tudo. E aí, março veio de presente a pandemia. E eu fiquei, assim, estagnada totalmente. Veio essa Uhum. ansiedade, porque eu tinha muitos projetos. Não queria ter cancelado, né? Ter mudado, enfim. E aí, sofri alguns questionamentos internos. Até que eu entendi que eu podia utilizar esse meu perfil para ajudar outros criadores de conteúdo, outros viajantes que queriam começar um negócio, porque a pandemia ela ceifou todo tipo de oportunidade que você pode imaginar. Então eu falei, não, então em vez de eu falar sobre viagem agora, que eu não estou podendo no momento, eu vou falar daquilo que as pessoas já queriam, que era sobre produção de conteúdo. Como eu faço para produzir no sentido de monetizar, de ir atrás de empresas, parcerias e tudo mais. E vice-versa, tinha empresas que vinham até mim querendo saber, você trabalha com criação de conteúdo, mas você me indica alguém aqui da minha cidade, do meu estado. Então, de certa forma, eu estou iniciando, amadurecendo esse processo de ponte, né? Entre criadores de Uhum. conteúdo e empresa. E faço parte disso aí também. E aí, essa pandemia veio assim para dizer, agora tome. É só estudar, se educar, pesquisar e É. criar conteúdo. Exatamente. E aí, né, quando a gente entra no conteúdo, gera muita ansiedade, só que para cada pessoa é uma ansiedade diferente, né? Por isso que na hora que você falou, Rose, vamos falar sobre isso, né? Eu amei já o assunto, porque muitas vezes a gente se compara muito com a ansiedade do outro. E aí a gente fica mais ansiosa ainda, porque fala, não, mas o problema do outro, a ansiedade dele é isso, aquilo. E por que para mim não é, né? Por que que eu tenho outros desafios? Então, quando a gente não conhece mesmo como é que a gente funciona, se a gente não conseguir olhar para isso, fica muito difícil. E aí, além da ansiedade, vem a comparação, e aí começa. É verdade, porque assim, por exemplo, nós, né, que não temos os 10K, não tem nem o 2K ainda, somos nano-influenciadores, considerados aí no mercado digital como nano-influenciadores. Isso coloca a gente na categoria lá embaixo. Mas isso não significa que o que a gente fala aqui ou o que a gente produz seja lá embaixo. Tem muita gente que tem os números altos, que tem perfis grandiosos, que não tem assim o cuidado que nós temos, o resultado de resposta das pessoas que nós temos. Então, eu, tipo,
desde o início, quando eu percebi que eu estava falando para outros criadores, eu gosto de falar sobre isso. Eu não quero me comparar com quem tem 30 mil, 40 mil, 1 milhão de seguidores, porque seguidor não paga boleto, muito Uhum. menos vai diminuir aquilo do meu conhecimento. E eu sei que tem muita gente aqui que vai acompanhar essa live hoje que tem um negócio digital de viagem ou que conhece alguém que trabalha com viagem e outras funções também que sofrem essa pressão dentro do Instagram, né? A gente, querendo ou não, nós estamos aqui, é uma forma de comunicação, é o nosso trabalho que está sendo exposto aqui. Só que a gente fica nessa prisão de que tem que estar o tempo todo online, de que tem que estar mostrando o que a gente está fazendo, que tem que estar evidenciando que nós somos os melhores e tudo. E às vezes não é assim. A produção de conteúdo, ela tem que ser da minha parte, né, da minha visão, ela tem que ser uma coisa criativa, tem que ser uma coisa racional, mas também emocional. E quando a gente se propõe a fazer, tem que ser nosso, a nossa personalidade. E aí, quando a gente entra nesse questionamento do Instagram, de roda do hamster, de fazer tudo o tempo todo, bate essa ansiedade e aí pronto. Eu tiro por mim. Quando eu sou muito criativa, né? Quem me conhece sabe que os meus posts são muito criativos, eu gosto de coisas diferentes, gosto de sair do comum, né? E aí eu sempre demoro, às vezes, 2 dias para produzir um post carrossel. Às vezes eu demoro 5, 6 horas para fazer um Reels. Mas por quê? Por que tudo isso? Porque eu gosto dessa criatividade, é de mim. Eu não consigo pegar o celular e gravar e play foi. Ctrl Eu, C, Ctrl V, isso, né? Ah, eu deixa sofro eu um fazer pouco com isso, isso. né? E eu sofro um pouco com isso porque eu fico ansiosa de mandar, de publicar. De, ai meu Deus, não postei nada ontem, não postei nada antes de ontem. E fico nessa cobrança interna, sendo que resultado que vai trazer para mim não, se eu não fizer da maneira com que eu me sinta bem, né? Vai só me prejudicar e o meu seguidor vai ver aquilo ali como mais um conteúdo. Não vai ter o diferencial, né? A tua percepção. É, Então, exatamente. Então, comenta aproveitando aqui com a gente como é esse processo, pelo amor de Deus. esse gancho, aproveitando esse gancho, eu não sei se você viu ou compartilhando com a Thalita, que eu fiz a mudança do meu perfil, né? Então, eu já estava conseguindo lá os 10 mil seguidores, e aí eu senti a necessidade, na verdade, essa necessidade veio através de uma indicação de uma mentora falando, olha, é legal você colocar seu nome. E aí eu alterei meu nome. Então imagina o parto. Eu vou te falar qual é o meu tipo depois que eu estiver explicando, mas o meu parto eu sofri. Por quê? Porque tinha toda a minha identidade ali quando eu criei o nome, né? Foi algo que veio de mim. Então eu já tinha um envolvimento emocional até com isso, né? E eu me envolvo emocionalmente com as coisas. Então eu também passei por ansiedade muito grande. E agora que eu estou pensando em voltar, né? Porque também existe uma justificativa, né? Sobre o nosso negócio também. Não, porque assim, quando eu mudei, é porque para alcançar pessoas que não conheciam o Enneagrama ainda, né? Aham. Tirar o nome Enneagrama, para que as pessoas conhecessem a Rose Lima e a partir da Rose Lima conhecesse o Enneagrama. Só que o que eu percebi nas minhas pesquisas também, Rô, que tem muita gente que conhece o Enneagrama, mas conhece o Enneagrama aquele superficial. E eu Hum, preciso ajudar também essas pessoas que procuram por Enneagrama, porque no final de contas elas não conhecem profundamente o Enneagrama. Então, por isso que eu vou fazer essa mudança, né? Voltar aí Enneagrama para mulheres. Mas enfim, vamos lá. Gente, quando também eu não gosto de metodologias prontas, aquelas coisas muito redondinhas. Quando eu comecei a precisar vender meu curso na internet, eu sofri muito, porque me falavam assim, duas amigas começaram a querer me lançar. Então eu falava, ó, você tem que fazer assim, assim, assado, assado, assado. E eu ficava muito ansiosa. Por quê? Porque eu não conseguia cumprir com aquilo que estava e não via sentido naquilo. E quando a gente fica ansiosa, a gente sabe que a ansiedade ela é um mecanismo, é uma reação emocional a partir de um medo. sim. E o Enneagrama revela que cada um de nós tem um medo diferente. Eu tenho medo, você tem um outro medo. Certo? E o É. Enneagrama, para quem não conhece, gente, como eu falei, podem ficar à vontade para fazer perguntas. O Enneagrama é uma ferramenta que vai revelar que existem 9 padrões de personalidades.
Então, existem 9 funcionamentos. Eu funciono de uma forma, a Rô de uma forma, a Érica, que entrou agora, funciona de uma forma, a Júlia, que entrou agora, funciona de outra forma. E aí, é impossível, se, por exemplo, é como se eu viesse com um manual de instruções. Meu Sim, manual de instrução está falando, olha, você funciona assim, né? Imagina um liquidificador, um manual de instrução e chega uma televisão, outro manual de instrução, né? Então, existe um manual de instrução diferente, então não adianta eu me comparar. E aí vem a ansiedade que é específica de cada padrão de personalidade. entendi. Por exemplo, por que que eu não consegui me adaptar? Existia um medo por trás, tá? Olha, Ninguém é Érica, igual e funciona igual. Pois é, Érica. Érica é maravilhosa. Fala sobre tipos comportamentais. maravilhosa. Então a gente é meio que brother. É, da match Tá já. falando sobre o Enneagrama aqui. Então, por exemplo, Rô, existem 9, né, padrões. Gente, quem conhece já sabe o seu tipo de personalidade, fala aí, tá? Para eu saber se é tipo um, tipo 2. E aí existem 9 tipos. Existe o tipo um, tipo 2, até o tipo 9, É. certo? E cada tipo tem um medo. E esse medo foi desencadeado o quê? Né, na infância. Foi uma sensação dolorosa que cada pessoa teve. E essa pessoa criou estratégias para não voltar a sentir esse medo. Se a gente for olhar lá no tempo das cavernas, né, Rô? Vamos imaginar se o homem das cavernas vê a moita se mexendo. Ele, ele ou preparou para correr ou para atacar. E, consequentemente, ali ele ficou ansioso. Ó, a Sandra, tipo 7. Maravilhosa. Super criativa. É Sandra mesmo, né? Acho que eu É, falei certo. Sandra, é. Então é nosso ficar ansioso, né? É nosso. Não é legal você ir contra a sua ansiedade. Você querer sufocar a sua ansiedade, achar que sua ansiedade é coisa do mal, que não é legal, Eu que não já é a tentei pessoa. fazer isso, viu? Já Pois tentei. é, e não adianta, né? A gente tem que acolher essa ansiedade. E é olhar e falar assim, por que que eu tô ansiosa? Ah, porque eu tenho que fazer um post, por exemplo, contra-intuitivo. Ah, mas por que que eu tô ansiosa para fazer esse post? Ah, porque algumas pessoas podem não gostar. Ah, mas por que que eu tô ansiosa? Por que que as pessoas podem não gostar? Ah, porque eu tô com medo de, né, das pessoas não gostarem, de não me sentir amado. Sim. Entende? São coisas muito mais profundas. Ah, eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma palestra. E tô Rodrigo tá ansiosa. entrando aqui na live, tô ansiosa já. Rodrigo, estamos falando sobre produção de conteúdo e ansiedade. E aí você fica assim, nossa, eu tô ansiosa porque eu vou aparecer na live, por exemplo. Tá, mas a sua Isso. ansiedade não é porque você vai aparecer na live. É a consequência disso. Às vezes é o medo do questionamento do outro, né? De Pode você ser. ser visto, né? De você errar, falar alguma besteira, ou de negarem aquilo que você está afirmando, aquilo que você está defendendo, e ter um monte de pessoa contra o que você está dizendo, né? Aí, uhul! Às vezes a gente Exatamente. fica tão ansiosa que paralisa. Eu Paralisa. paraliso, estava comentando antes de vocês chegarem, que eu demoro horas para fazer um Reels, demoro dias para fazer um post, porque eu sou tão perfeccionista que eu tenho que fazer daquele jeito. E eu travo, e eu fico ansiosa e sofro com isso. Então, e aí, e quanto mais você trava, mais a ansiedade vai ficar, porque a ansiedade ela vai ser curada, vai tirar ali quando você fizer, Quando né? eu É igual, termino e posto, eu digo, meu Deus, que besteira que eu fiz. Já devia ter feito 3 posts nesses 2 dias que eu tô aqui ansiosa. quanto mais procrastina, né? Quanto mais deixa para depois, mais a ansiedade vai ficar. E a ansiedade só vai desaparecer quando você, né, olhar para ela, respirar e fazer o que você tem que fazer. A palestra, depois que você fazer a palestra, é uma peça de teatro, né? Muita gente fala, o ator fica ansioso sempre, fica nervoso sempre. Depois que ele vai fazer, que ele vai ficar tranquilo. É a mesma coisa, fazer uma live, depois que eu fizer a live, sosseguei, né? Só que, como eu falei para você, é desencadeada por um medo. Você falou que é perfeccionista. Então vamos lá, começar com o tipo um. Como eu falei, existem, ó, não de poder às outras pessoas, vai lá e faz. É isso mesmo. É, existe ali 9 tipos, né? Como eu falei. O tipo um, ele morre de medo do erro. Ele morre do medo de falhar. Então, muitas vezes, concorda que o medo que vai desencadear aí a ansiedade. Concordo. Uhum. Então, a pessoa, se ela tem medo, tudo que
pode trazer a falha, o erro, pode mostrar, ou pode ter algo inacabado, porque é uma pessoa muito perfeccionista, ela vai ficar ansiosa. Ela não vai conseguir, por exemplo, relaxar sabendo que tem coisa para ela fazer, tem coisa para ela entregar. Ela vai ficar ansiosa pensando naquilo. Se ela, né, ver que algo está incompleto, ou ela identificar algum erro em algum trabalho que ela fez, ela vai ficar ansiosa. Se ela for para uma live e imaginar que de repente pode ter algum erro, alguma falha, ela vai ficar ansiosa. Então não é ansiosa, né, por medo dos outros falarem, é por causa do erro mesmo, tá? Então ela vai buscar isso. Então você tem que perceber, por que que eu tô com medo? Esse erro, se tiver algum erro, né? Se alguém, por exemplo, se você fazer um post, você é um tipo 1, fazer um post, se tiver lá um erro, o tipo 1 provavelmente vai lá e vai apagar. Eu. Eu acho que eu sou o tipo 1. Eu tenho que fazer o teste ainda, gente. Não sei qual é o meu tipo. Rose faz esse trabalho, daqui a pouco vai falar sobre. Mas eu sou Uhum. assim, com perfeccionismo. Eu acreditava que era através do meu signo, por eu ser virginiana, o meu tipo comportamental, que eu já fiz também com a Érica, né? E aí eu pensava, nossa, deve ser isso mesmo, o meu modo de ser. Se eu erro algo, se eu faço um post de carrossel e no terceiro post tem um erro ortográfico, eu fico louca, eu apago e faço de novo. Não me sinto bem. Às vezes a pessoa diz assim, ah, deixa. O que importa é o teu Deixa. conteúdo. As pessoas vão ler, vão entender, tá tranquilo, foi só uma vírgula. Eu digo, não consigo. Tenho que apagar. E E isso apaga. interfere muito, dificulta o meu trabalho, né? Com certeza. E principalmente, Rô, porque existe níveis do perfeccionismo que a pessoa se massacra muito. Entendeu? É aquela pessoa que se julga, eu não sou boa, porque tem um crítico interno muito grande dentro dela. Uhum. Falando, olha aí como você não é boa, olha como você errou, você tem que fazer perfeito, você tem que ser exemplo, você tem que isso, você tem que aquilo. Você tem tanto que a pessoa ela, não precisa ninguém falar para ela, olha, você errou. Ela mesma já identificou, ela mesma se martirizou, ela mesma já se culpou. Então imagina, porque isso não é só para um post, né? Isso é para tudo. É, Isso é para um lançamento. Imagina o sofrimento de uma pessoa, né? E aí lembrando que cada medo esse medo ele vai ser criado lá na infância. Então a gente está falando aqui de uma forma muito superficial, mas existe, quando a gente mergulha lá dentro, a gente consegue identificar muita coisa, tá? uhum, certo. Por exemplo, Eu sou ó, isso me bloqueava conforme, demais. muito A Érica detalhista e exigente, isso me bloqueia demais. bloqueava, olha, eu bloqueava, que legal. É, Porque isso não vai mudar, a sensação ela não vai mudar, mas quando você conhece o seu funcionamento, você sabe, não, peraí, é um exagero da minha personalidade. Entendeu? Eu consigo deixar uma caixinha, né, mais ou menos ali. Eu posso deixar um copo, pingou um pouco de água ali. Eu posso deixar, tá tranquilo. Eu posso deixar a vírgula fora. Né? Eu posso continuar como é que fala, o texto nos comentários. Né? Eu posso corrigir lá. sim. E aí existe o tipo 2. Alguém se identificou com o tipo 1, gente? A Erika falou um pouquinho, né? Ó, mas a Rô. E aí existe o tipo 2. O tipo 2, Rô, você pode me cortar, tá? A hora que você. Não, tranquilo, tá ótimo aqui. É bom que as pessoas vão conhecendo e vão se identificando também e vão respondendo aqui na live qual é o tipo delas. Tá, o tipo 2, por exemplo, é uma pessoa que o medo dela é de não ser amada, tá? E cada pessoa faz algo vai atrás de um desejo. Por exemplo, tipo, o medo é de falhar, de errar. Então ela vai buscar o quê? A perfeição. Ela vai buscar isso em tudo que ela for fazer. Uhum. O tipo 2, ele tem medo de não ser amado. Então é uma pessoa que vai buscar amor. Mas de qual forma que ela vai buscar amor? Ela vai buscar amor fazendo pelo outro. Ah, Então é aquela pessoa que se alguém chamar no direct, Rô, digamos se é dois, Rô, me ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Rô, ela pode estar com a agenda lotada de clientes que estão lá pagando, mas a Rô, ela não vai conseguir, imatura, tá? A Rô com personalidade ali não madura. Ela não vai conseguir dizer não para a pessoa. Porque ela acredita que se ela dizer não para a pessoa, essa pessoa pode deixar de gostar dela. Ela uhum. não vai se achar merecedora. Então é aquela pessoa também nos posts, né? Vai pensar, nossa, mas isso aqui vai magoar a pessoa, não posso usar essa linguagem, então vai se preocupar muito com isso. Ai, que linda! Olha, Erika, já tô te seguindo e quero saber o meu com todos os detalhes, viu? Vai saber. Então, é essa pessoa que se importa muito com o outro, com o que os outros vão achar dela, com o que os Uhum. outros vão pensar dela.
ela gosta de ser querida, então aquela pessoa que é ajudante, Certo. tá? É ajudante. Então, pode ser que ela fique ansiosa quando ela fala algo ou precisa fazer algo que acha que o outro vai achar que ela tá sendo grossa, né? Porque ela quer ser a boazinha para todo mundo, Entendi. tá? Então é um medo da tipo 2. A tipo 2 ela é emocional, o tipo um é um tipo prático, tá? Alguém se identifica com dois aqui, gente? Que é aquela, sabe aquela vozinha que faz tudo pelos outros? É tipo arquétipo do Sei. 2. Eu tenho algumas amizades que são assim também, mas elas não estão aqui, não. Vou até falar É para ela aquela, depois isso. é aquela que fala assim, Rô, você nem falou nada, a pessoa manda mensagem pra você, Rô, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Ela adivinha o que que tá acontecendo, ela Mais ou menos sente, isso. Mais ou menos isso. te surpreende, faz muita coisa por você. É a tipo 2. Mas também, como eu falei, existe, né, uma criança ferida atrás, né, desse comportamento. Mas isso deixa extremamente ansiosa. Tipo 2 pode estar aqui normal, feliz da vida. Se alguém, ela achou que magoou alguém ou deixou alguém meio chateado com ela, pronto, ela já fica ansiosa. E aí vem tudo isso, né? Ela pode até paralisar também. Deixa eu ver lá. A tipo 3. A tipo 3, o arquétipo da tipo 3, Rô, é aquela mulher bem-sucedida, sabe? Aquela Independente, mulher, alguma. aquela mulher que você fala assim, nossa, a profissional, a que conquista tudo. Nossa, tudo que essa mulher quer, tudo que esse homem quer, eles conquistam, eles fazem. Parece que é tudo muito fácil para eles. Aham. Mas não é fácil, é porque eles trabalham muito. Eles vivem para o trabalho. Os E bastidores ninguém conhece, né? ninguém conhece. E aí são pessoas que ficam ansiosas caso eles não são vistos como tal, como bem-sucedidos, entende? Então, assim como o tipo 2 que quer que as pessoas, preocupado com o que as pessoas pensem, o tipo 3 eles ficam preocupados com a imagem que eles vão mostrar. Puxa Se é uma mais ali imagem. pelo ego, talvez. Sim, todos esses que eu tô falando da personalidade mesmo, que é o ego. Não entra a essência, né? É a Uhum. personalidade mesmo. E o tipo 3 ele tem muito medo de ser visto como fracassado. Entende? Então, pode ser uma pessoa dentro da criação de conteúdo que ela vai mostrar uma vida que ela não tem. Ela Sim, vai mostrar uma imagem diferente. tem muito aqui no Instagram, inclusive, viu? Tem. Não é Muitos porque a perfis pessoa. que utilizam aquele marketing mais agressivo, né? Que você tem que ser milionário, ai, vem, assiste isso, ou então compra esse produto que você vai É, ganhar 3 vezes mais, 5 vezes mais, e às vezes a vida dele ou dela nem é assim. Ela posta foto com o carro do ano, com o celular do ano, e diz que se você comprar o produto dela, você vai ter aquilo, quando na verdade o seu tipo de pessoa é totalmente diferente do tipo do dela, né? Às vezes você não é tão empenhado, não é tão esforçado, às vezes você precisa de um tempo a mais para estudar, às vezes você não assimila logo como essa pessoa assimila, não tem aquela gana de alcançar, e aí você se frustra porque você pagou um curso caro, é. né? Ou quer seguir um perfil caro daquilo ali, você se espelha naquilo e não é da sua personalidade. E aí você sofre, mais uma vez, vem aí a ansiedade te dá um choque de realidade. Tem muito. Sabe por que que tem muito? Porque o Instagram ele funciona como uma vitrine. E a gente mostra só o que a gente quer. Não? Em todas as funcionalidades pode acontecer isso, mas o tipo 3 o foco dele é realmente na imagem dele. Só para você entender a profundidade, é uma pessoa que foi reconhecida quando criança, quando era melhor em alguma coisa. Então a pessoa cresce e acredita que realmente só tem valor se for o que a sociedade espera que ela seja, né? Se for o melhor. Então, se o melhor aqui, né, é alguém lá no Instagram que está com 100 mil K, ela vai focar para 100 mil K, porque aquilo é sinônimo de sucesso para ela. E ela só vai ter valor se ela tiver aquela imagem. Uhum. É uma pessoa que fica extremamente ansiosa se ela não consegue conquistar isso. E é um Se grande ela erro para a gente que está começando. Porque a gente escutou aqui dentro do Instagram que a gente só seria alguém se a gente tivesse 10K, tivesse o arrasta para cima, né? A gente só conseguiria vender algo ou convencer as pessoas ou influenciar as pessoas se a gente tivesse não sei quantos seguidores. E a verdade não é essa, né? A gente consegue influenciar, consegue vender, consegue comunicar, ter clientes aqui,
independente do seu número de seguidores, né? A partir do momento que você mostra quem você é, que você está aberto a mostrar o teu produto, às vezes o cliente está aí, mas você está tão fechado no seu mundo, tem tanto medo de se apresentar, que as pessoas acabam não conhecendo você e não acreditando, né? Exatamente. E é tão lindo quando essa personalidade, que é o tipo 3 ela se revela verdadeiramente quem ela é, sabe? Sem se importar, não, eu sou desse jeito mesmo. E se conecta com isso, porque as pessoas se conectam mais ainda. E é uma pessoa que tem todas essas qualidades que podem realmente conquistar tudo isso, mas às vezes fica preso nessa imagem. Uhum. Entendeu? E fica até menor mesmo. Sou Por defensora exemplo, de valores ao invés de números. Eu também, Érica. Não é à toa que eu vivo batendo nessa tecla, né? Dentro do uhum. turismo mesmo, na minha produção de conteúdo, eu falo sobre isso. Eu falo sobre o slow travel, que é uma viagem mais lenta, de imersão cultural, você passar mais dias. E tem muitos profissionais do turismo que têm suas linhas de defesa, que são, tipo, fazer checklist, 30 países, conheço não sei quantas cidades e tudo mais, e o meu objetivo não é esse, porque não tem, na minha cabeça, sabe, Rose, não tem como você conhecer 43 países. Só se você pegar o avião e de um fazer check-in, vai no outro, faz check-in, acabou. É, Isso não é sabe, conhecer. conhecer os aeroportos, né? Para mim, isso não é conhecer. Né? Então, assim, nem quando você passa um mês, um ano, para você morar na sua cidade, você já nasceu. Você conhece a cidade? Não, Totalmente? Não, eu não posso dizer que eu conheço Fortaleza totalmente. Eu tô aqui há quase 30 anos. Então, tipo, é ilusório, entendeu? Mas uhum. cabe cada um falar aquilo que quer. É a minha percepção, é o meu jeito de ser, né? Então eu defendo isso aqui, nado contra a maré mesmo, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tipo, um parece muito essa pessoa que vai pegar e fazer listinha, viu? Porque é uma pessoa que gosta de tudo organizadinho. Por exemplo, o tipo 4, né? Vamos lá para o tipo 4. O tipo 4 é uma pessoa que tem muito medo de ser abandonado, Rô. Muito medo de ser abandonado. Então, imagina o tipo 4, as pessoas deixando de seguir o tipo 4, né? É uma Vai pessoa que... surtar. Porque ela acredita seriamente que ela precisa ser alguém diferente, né? Ou que não é valorizada, porque essa é a ferida dela, né? A ferida infantil dela. Então, é uma pessoa que para criar conteúdo tem que criar aqueles conteúdos diferentes, né? Ao invés de pegar, por exemplo, um conteúdo aqui. Ah, é para fazer X mais X é igual a Y? Beleza, eu vou fazer. Mas o tipo 4 não, ele quer colocar a alma dele, a criatividade dele ali. E muitas vezes ela pode ficar procrastinando por, né, colocar tudo isso ali, achar que se ela fizer apenas uma coisa mais simples, é como se ela não tivesse dado tanto valor naquilo lá, né? Isso colocando em produção de conteúdo. Uhum. Então, se for um lançamento, quer fazer um lançamento diferente, se for fazer uma live, quer fazer uma live diferente. E quando ela não consegue alcançar esse diferente, ou quando ela acredita que não atingiu o que ela queria, porque a expectativa dela é alta, aí ela se frustra e começa a ficar ansiosa. Poxa, Entendeu? Ah, isso não é prejudica pra muito, né? mim. Hã? Isso prejudica muito toda a estrutura da pessoa. Com certeza. Mas por quê? Porque na infância, né, foi uma criança que ela sentiu que foi abandonada, foi a percepção dela. E ela assimilou esse abandono por eu não tenho valor. E se eu Uhum. não tenho valor, assim como o tipo 2 não sou amada, eu vou criar uma estratégia para ser amada, para eu ter valor. Qual é a estratégia? Aí eu vou ser diferente, eu vou ser uma garota especial, né? Eu vou colocar minha criatividade. São crianças muito ligadas às artes, teatro, cinema. Sabe aquelas pessoas mais tímidas, assim, que quando canta, todo mundo fica assim de boca aberta? São pessoas muito artísticas. Só que aí muitas vezes fica só presa nisso, dentro de si, não coloca para o mundo, porque afinal de contas o mundo não vai entender, entre aspas, né? Uhum. Então é uma Entendi. pessoa que pode se sabotar muito nisso e ficar extremamente ansiosa. Me tira uma dúvida. É possível que a pessoa tenha mais de um tipo? Hum, você vai ter um tipo, só que você pode. Nós somos seres cíclicos, né? O Enneagrama ele traz alguns movimentos dentro da mandala. Então você faz movimentos ali. Você pode se comportar de todas as formas, mas você vai ter Aham. uma motivação. Uma Certo. motivação, você vai Tem um que ter. é o peso maior, que é o carro-chefe,
E tem os momentos da vida que você pode ir circulando ali na fase. Você tá falando do Exatamente. tipo, eu tô me identificando com um e com quatro. Porque eu sou mais ou menos assim, mas pela história de vida que você tá falando, que não vem ao caso agora, poderia vir numa consulta, alguma coisa Uhum. assim. Mas eu me sinto tanto criativa nessa parte, de teatro, de artes, né? Eu sou professora de artes também. Tenho essa parte. E eu era muito incompreendida. Eu queria fazer as coisas diferentes também. Tinha opinião diferente, muito diferente. Era a ovelhinha negra, sabe? Na sala e tudo mais. Porém, como eu estou nessa fase mais profissional da vida, o um tá pegando forte. O um tá. Então, eu vou te falar então algo que pode clarear para você. O tipo 1 e o tipo 4 eles estão ligados por uma flecha, Olha aí, tá? Então, pode ser que você esteja no caminho certo de essa se identificar. ligação, né? Isso, porque assim, o tipo 4 ele é muito emocional, muito emocional. Então, a cura dele é ir para a prática, é fazer. Então, é isso que o tipo 4 acha super banal. O tipo 4 acha super banal fazer algo simples. Falar algo simples, ele acha muito banal. E você fala, nossa, mas só isso não tem sentido. Sou Tem que eu fazer algo que tem. totalmente, então. E a cura dele é ir pro um, porque o 1 é pragmático. O 1 é falou assim, ó, 1 mais 1 é 2. Então, quando o tipo 4 vai lá, ele faz e faz com excelência, e é a cura dele. Porque ele sai do mundo também né, Na de ficar fantasia e pensando. você vai para o mundo real e se sente seguro. Tem uma conquista concreta ali, digamos assim. Exatamente. Porque o tipo 4 ele gosta muito de fantasiar, de imaginar. É muito lindo. E ele se sente Uhum. muito bem com os pensamentos dele, né, com as emoções dele. Sente tudo. Só que é muito comum, tipo, 4 olhar para outra pessoa e falar assim, nossa, você não entende. Porque a outra pessoa fala assim, não, você quis dizer isso, isso, isso. Aí você fala, mas não é dessa forma. Porque a outra pessoa tá só resumindo, fazendo uma conclusão. Né? E o Aham. tipo 4 ele sente muito. Tem muita emoção dentro dele. Por isso que ele precisa dar vazão a isso, que aí é através das artes, porque falar é tão simples falar, por isso que é arte, Uhum. entende? É mais bela, é mais profundo. O tipo 5, né? O Entendi. tipo 5 ele é mental. O tipo 5 ele morre de medo. Isso, gente, eu vejo demais, viu? Eu já, né, as minhas alunas, principalmente quem trabalha com conteúdo, me fala. É aquelas pessoas que nunca se acham prontas. Nossa. Elas acreditam que sempre elas precisam de mais um curso, elas precisam de mais um livro, elas precisam de estudar mais, de fazer mais coisas. São pessoas extremamente estudiosas, amam ler, amam estudar, só que aí tem sempre esse sentimento de incapacidade, sabe? Eu imagino, deve ser muito difícil, porque você nunca se sentir pronta, né? Sendo que você já tá ali, é só lapidar, né? E outra, quem vai se sentir igual tipo um, quem vai ser perfeito nesse mundo? Não tem. Quem vai se sentir pronto totalmente, conhecer tudo? Não vai ter. Então, o tipo 5 ele estuda, estuda, estuda. E quanto ele mais sabe, mais ele sabe que não sabe. Aí ele fica, e aí ele vai deixando de fazer muitas coisas, deixando. Porque aqui na mente dele vai estar tudo muito lindo. Não, é assim, assim. E ele é muito lógico, né? Ele é muito objetivo também. Só que na hora de fazer, ele tem medo de não estar pronto. Aí ele volta e não faz. Dá aquela Entende? trava. Dá aquela trava. E aquela pessoa também que ela tem muito medo de se sentir, de expor os sentimentos. É uma pessoa que tem medo de falar sobre o que sente, ela gosta, ela vai falar com você aqui. Não sei se você tem algum mentor ou já viu alguma pessoa desse tipo, desse mercado de marketing digital, que ela vai falar sobre tudo que ela sabe, que ela aprendeu lendo, estudando, fazendo curso, mas quando vai falar sobre a vida pessoal, existe um bloqueio. Sempre o que vai te aproximar dela é conteúdo. Terminou o conteúdo, você não sabe mais nada da vida dela, ela não conseguiu transmitir mais nada para você. Vai acabar ali. Porque Exatamente. também, porque também tem né, um mecanismo de defesa na infância, né? Aconteceu algo que fez com que ela assumisse essa personalidade. E aí, né, Isso a é gente importante sabe. você falar, porque criadores de conteúdo, a audiência quer muito saber da gente. Às vezes você está É. postando todos os dias ali conteúdo, conteúdo, e você, às vezes, por exemplo, passei por esse momento hoje, né? Ontem tive Uhum. alguns comentários
a respeito do meu corpo e eu nunca falei aqui do meu corpo, da estética, porque o meu perfil é de viagem, sobre viagem. E aí, quando eu comentei sobre isso, nossa, choveu de comentário. Você tá bem? O que é que aconteceu? E tudo mais. Às vezes você não tá preparado para falar sobre isso, né? Abrir. Mas aí eu, como sou, tipo, super desprendida disso, né? Eu não sou o tipo de pessoa que sofre por esse motivo. Então, eu falei, a gente tá tudo bem, tá? Mas eu precisava comentar, porque às vezes a audiência precisa de um semancol também. Porque todos nós somos Aham. seres humanos, somos pessoas. E temos que ter cuidado, tanto do que a gente está falando aqui, como quem está escutando o que a gente está dizendo, de que forma ele vai comentar aquilo, né? Então, Uhum, concordo. para a pessoa que é desse tipo, deve sofrer muito. Raramente vai fazer. Raramente vai fazer. Ele vai colocar sempre o limite. Entendeu? Até porque é provável que a pessoa nem faça nenhum tipo de comentário desse, porque ela mesma já vai colocar o limite, você já vai perceber, e fala assim, nossa, daqui até aqui que eu posso me aproximar. Uhum. Entende? Existe o tipo 6. O tipo 6 também é da tríade mental. Rô. E o tipo 6 é aquela pessoa que o medo dela é não estar. Imagina o tipo 5, né? O medo de não estar pronto porque precisa estudar, precisa se sentir mais capaz. O tipo 6, o medo é muito parecido. Só que o tipo 6 ele precisa de um apoio, ele precisa de validação, de Sim. confirmação. Então, é aquela pessoa lá da produção de conteúdo, vamos voltar. Ela tá lá, né, decidiu um tema, decidiu o Instagram, vai falar sobre aquilo, mas ela vai começar a perguntar para as pessoas. A resposta ela já tem, mas ela vai perguntar. Rô, você acha que esse tema é legal? Rô, o que você acha dessa forma de falar? O que você acha, né, dessa imagem? Uhum. Porque, né, em algum momento ela não confiou em si, não confiou em algumas pessoas, então ela precisa buscar essa Essa confiança aceitação, né? fora. Só que não é aceitação emocional, é mais aceitação de é o medo de ser castigada e não saber do que pode ser castigada. Hum. Entende? É uma pessoa que ela vai buscar se precaver de todas as formas. Então, se ela vai montar um nome do Instagram, por exemplo, ela vai procurar em todos os lugares do mundo para ver se tem alguém com o nome É que parecido com é a aquele. politicamente correta o tempo inteiro. Isso. Aham. Com medo, né? Da Tem o medo. rejeição, do erro. É, o medo de alguém já estar fazendo aquele trabalho, Ela tá fazendo uma né? pergunta pra você, ó. Quando a pessoa se Isso. conhece, ela deixa de ser escrava, né? Deixa de ser escrava, porque, Érica, se eu sei, né? Nós somos adultos hoje, né? Quando eu não sei, beleza, né? Eu não sei, eu tô vivendo ali, sendo guiada pelo inconsciente. Mas quando eu sei, eu tenho duas escolhas. Eu vou continuar ou eu vou começar a fazer diferente. Se eu sei que eu acho que o que me assusta é algo tão grande, e aí eu percebo que na verdade não é algo tão grande, porque eu descobri que foi lá na minha infância que aconteceu x coisas, né? Que não era necessário isso, que hoje eu não preciso mais disso, eu me liberto, Sim. entende? Por exemplo, eu iniciei a live falando, imagina um homem das cavernas lá com a moita se mexendo, e ele precisou reagir pensando que fosse uma onça. Ele precisou ficar ansioso para atacar, porque né, imagina que não fosse uma onça, mas e se fosse? Ele teria morrido. Então imagina a gente, né? Eu preciso sim olhar para aquilo, ficar esperta, mas eu sei que uma live não é uma onça. É, Eu sei que falar dos meus sentimentos não é uma onça. Eu não vou morrer. Não é questão de vida ou morte agora. Assim como lá na infância, né? Eu era uma criança indefesa, hoje eu sou uma adulta. Eu sim. sei que aquela frase que me magoou, hoje não. Mas enquanto eu não olhar para isso, eu vou ficar achando, porque eu não tenho noção do que é algo muito grande, algo que eu, né, que vai me matar, que vai me sufocar. Entendi. Então, sim, e é uma das promessas que o Enneagrama, né, nos faz, é realmente te libertar, tá? Voltar para a criança interior. Exatamente, né? Aquela história, né? Você olhar e falar para ela, ó, você tá segura. Agora, né, quem vai tomar conta da minha vida sou eu. Mas você tá segura Tá. aqui. Mais ou menos isso. Alguém se identificou com seis? Alguém aí já se identificou com algum dos tipos, eu já sou um e o quatro. Então, vamos lá para o tipo 7, né? O tipo 7, ele é um tipo também mental, tá? Ela falou Olha aqui, aqui. ó.
Vai, lê aí. Se eu já sou uma bala sem saber, imagina eu sabendo. Já quero isso, mulher, não aceito mais nada me prendendo. Tá certinha. Boa. Vamos Fazer o junto. enneagrama. Pra se Vamos autoconhecer, fazer o né? Enneagrama. Exatamente. A gente vai ter um curso, a gente vai abrir as vagas só em agosto. Não vai ser em julho, né? Vai ser só em agosto, mas eu faço atendimento, tá? Então a gente pode acelerar isso aí. E aí, o tipo 7, né? O tipo 7, Rô, é aquela pessoa que também tem o medo, e o medo é ser infeliz. Imagina alguém que vive na vida, na Terra, aqui, Nossa. nesse mundo limitado, com medo de ser infeliz. E esse medo da infelicidade tem a ver também com a criança. Então, é uma pessoa que cria um Instagram hoje, só para você ter ideia. Ele cria um Instagram hoje, amanhã já enjoou desse Instagram, vai criar outro Instagram. Amanhã enjoou do tema que tá, vai criar outro tema. E vai. Meu É Deus. uma pessoa que ela Muito inconstante. é inconstante, porque ela vai querer sempre algo novo. Ela não vai querer, como ela não quer estar triste, ela não quer ter contato com a tristeza, sofrimento, ela não vai querer nada tedioso. E a gente sabe que existe rotina. Sim. Então a pessoa sempre vai buscar algo novo para curar, né? E isso tudo é através, né, dessa criança que está dentro, que está querendo Já é ali. natural de todo ser humano, digamos assim, de todos os tipos, ter essa rotina e buscar algo novo, porque o ser humano ele é curioso, faz parte da nossa evolução humana enquanto pessoa, enquanto conhecimento, mas essa pessoa ela quer além disso, né? Ela quer sobreviver o tempo inteiro do novo. Porque a sensação para essa pessoa é porque, como a gente não, eu não sou desse perfil, não sei se você é, mas quando a gente fala assim, poxa, mas por quê, né? Mas Uhum. só quem é, para até a frase que eu escrevi aqui, ó, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Porque só quem é sabe por que que tá fugindo. Para alguém pode falar assim, ah, mas é safadeza. Não, é porque dá um. Por exemplo, aquele filme lá, não sei se você lembra o nome, daquele cara que ficou paralítico e tinha uma pessoa que usava meias coloridas para ajudar Sim, ele. como eu era antes de você. Isso. Aquele A personagem que Sandra estava na falou, cadeira é de ela, ó. rodas, Eu. eu olhei, ó. Aquele personagem que estava na cadeira de rodas, ele é um tipo 7. Ou seja, ele preferiu a morte do que olhar para a vida dele, né? Que era ali só diversão Limitada, né? e ficar parado numa cadeira de rodas. Então é uma necessidade muito grande de fazer coisas novas. Então pode ser que tenha essa inconstância. E toda vez que ele se vê preso dentro de uma rotina, dentro de um projeto e não ficar planejando novos, ele se frustra, aí ele começa a ficar ansioso, querendo fazer coisas novas. Uhum. Não vê sentido mais naquilo que ele está fazendo. Então é uma pessoa ótima para ter ideias, é um planejador assim, ó, maravilhoso, tem ideias maravilhosas. Ah, eu também sou Mas tem assim. pouco acabativo. Mas não no extremo. Eu gosto de planejar, acho que eu sou mais do tipo um mesmo. Gosto de planejar, mas eu sou consciente que eu tenho que ter uma rotina, porque senão não tem evolução. Se eu ficar só nesse É, negócio de mudança, 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 eu também não construo nada. Eu acho que deve ser esse tipo 7 aí, né? Não, não constrói relações, não constrói negócios, não tem uma amizade consolidada, porque você tá o tempo todo. exatamente. Quem tem, acho que é o estilo de quem, para quem fala de viagem, é quem tem um estilo de vida nômade que vai construindo pequenas relações a cada pontinho que passa. Passa um tempo numa cidade, passa um tempo num estado, depois pega uma carona, vai para outro lugar, depois volta, passa uma semana em casa, depois vai de novo. Então, quem tem esse estilo de nômade, quem é mochileiro, tem esse espírito de estar constantemente em diferentes lugares. Verdade. A Sandra falou que eu devia vender ideia. Sandra, não sei se você segue, eu acho que é Isabela Moreira, Isabela. Eu esqueci o nome dela. Mas ela vende produtos para multipotenciais. E ela Olha, é tipo 7. Porque ela sempre está criando curso novo. Ela não se adaptou a fazer um curso só e falar sobre aquilo para o resto da vida. Então ela atende pessoas multipotenciais que ela está sempre criando coisas novas. quem é Acho ótimo coprodutor também. também, né? Quem é coprodutor tem essa participação, porque você todo dia está com um projeto novo, fazendo uma coisa nova, né? É Um muito assunto interessante. diferente. Isso. Quem trabalha E, com o, e, venda, várias coisas. e é legal a gente ressaltar aqui, pessoal, por exemplo,
Tipo 7, né? Ele gosta de fazer isso. Ah, Rosa, então quer dizer que um tipo 7 ele não pode ter um casamento para sempre, duradouro, já que é uma pessoa que gosta de ficar pulando de galho em galho, né? Ou trabalhar durante muito tempo. O que a gente está falando aqui é sobre os padrões de personalidade dentro de um nível de consciência, que é o consciência, né? Uma pessoa imatura. Existem no Enneagrama várias consciências do mesmo tipo. Então pode ser que um tipo 7 a tendência dele é esse, tá, Rô? É de fazer isso, a vontade é de fazer isso. Só que pode ter uma pessoa extremamente competente e que seja da rotina. Já que Mas a entendeu como é e consegue controlar aquilo, ou só ativar o tipo 7 em algum ponto. Por exemplo, eu ativo o tipo 7 quando eu tô planejando viagem. Que aí eu. não, não, ele sempre vai ter esse radar. Ele sempre vai ter esse radar. O que eu quero dizer é que é uma pessoa que a vida já também tratou de amadurecer. Ah, então, a Entende? Uma Sandra pessoa te que já respondeu. Ela disse que já tem 30 anos de casada. exatamente, olha aí, um exemplo. Entende? Então, assim, é a tendência. Olha, 30 vezes filho mesmo, maravilhoso quando Ah, ele. que maravilhosa! Vou printar, mandar pra ele, tá? Então, é isso, né? A vida, e a gente fala, você pode não conhecer o Enneagrama, mas você está fazendo os movimentos lá dentro dele, tá? Que Uhum. você faz tudo isso. Vamos lá para o tipo 8, Vamos. então. O tipo 8 ele tá na tríade instintiva, igual o tipo 1. E o tipo 8 é aquela pessoa que morre de medo de ser mandado. Então imagina, Rô, uma pessoa que é especialista e precisa de um coprodutor. O tipo 8 a pessoa vai falar, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Não. Tem que fazer do meu Precisa de um jeito, é isso. mentor, que precisa de um CEO, que precisa. Meu Deus, tem a ideia, mas não tem um capital, e o empresário vai lá dizer eu pago, mas tem que ser do meu jeito, com as minhas regras. Aham. Exatamente. O tipo 8 ele precisa, e é porque ele tem medo de perder o poder, ele tem medo de ser frágil, de se mostrar vulnerável. Então é uma pessoa que ele sempre vai querer estar no poder. A Erika tá assumindo, ó, eu. Aí a Sandra, meu filho de 22 anos. Olha aí como é importante essa live, que a gente vai, né, lutando. Então, é uma pessoa assim que ela quer dar a última palavra. É uma pessoa que fala alto, Rô, e ela tá falando. Às vezes você pensa que ela tá brigando com você, mas ela não tá brigando. É porque ela fala do jeito dela mesma. É fala normal, assim, prático, direto. Entende? Porque ela é muito prática. Então, ela sai fazendo, resolvendo as coisas com criadores de conteúdo. Ah, é pra fazer um post sobre ansiedade. Ah, tá bom, deixa eu fazer aqui. Pá, pá, pronto, já publica é muito geralzona, ela nem olhou direito o que que era, às Uhum, vezes ela nem, não, é para fazer? Deixa eu fazer, eu vou fazer. Entende? entendi. Então, a preocupação dela é fazer e mostrar que ela tá no controle, que ela tá no poder, ela quer saber de tudo. E aí ela fica extremamente ansiosa quando ela perde isso. Quando ela acha que o poder tá saindo, aí ela já começa a ficar preocupada e fica ansiosa e fica querendo buscar esse poder de todas as formas. E aí, né, aí começam os problemas aí de relacionamento, como todos, né? Uhum. Todo mundo quer buscar aquilo de qualquer forma. Multitarefas também, porque ela é muito geral, né? O tipo 7 também é muito multitarefas e também é importante a gente lembrar que o enneagrama tem asas, tá? Então, o tipo 8 ele é influenciado pela asa 7 que é o vizinho dele, ou pelo 9 que é o vizinho dele. Entendi. Então, um tipo 8 asa 7, um tipo 8 asa 9 vão se comportar um pouquinho diferente. E como é o tipo 9? Vamos lá para o tipo 9, gente. O tipo 9 é o apaziguador. Ah, Ele busca paz, a tranquilidade. mãezona. Ele não quer ter conflito com ninguém. Se você falar, olha, o erro é seu, ele vai olhar e falar assim, beleza, o erro é meu mesmo, só para não causar conflito com ninguém. Mas por quê? Porque ele é bonzinho, ele gosta das pessoas? Não, é para ele mesmo, porque ele quer evitar fadiga. Entende? É Uhum. aquela pessoa que o medo dele é de, de, Conflito. de, de conflito e de não unir, de não estar unido a alguém ou algum projeto. Então ele fica extremamente ansioso quando ele vê que ele está se desligando. E para evitar esse desligamento com o outro, com as pessoas, ele começa a falar que, ok, vamos jantar? Vamos. Vamos você precisa fazer agora? Beleza, eu Nossa, faço. eu acho que é o meu boy. Nós somos totalmente diferentes, assim. Eu quero entrar no ringue, ele já tá com flores.
Eu não quero, eu quero brigar. E ele tá tudo bem, eu te entendo. É desse jeito. É, e olha, deixa eu te falar, o tipo 4 e o tipo 9 existem muitos casais. Porque o tipo 9 ele não vai julgar o tipo 4. Muitas, né, muitas pessoas julgam por causa desse sentimentalismo todo, desse drama todo, dessas emoções todas. E o tipo 9 é uma pessoa que ele não vai julgar. Ele vai te ouvir. Mas também tem aqueles, né, não é 100% fofo todos os tipos, Rô. Sim, sim. É uma pessoa também que vai ser um pouco cri-cri assim, que ele vai dar umas cutucadinhas. Claro, é assim, trazendo para o relacionamento aqui, né? No caso 4 e 9 eu sou muito viajo mesmo, assim, nas ideias, sou muito criativa. Aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Aí ele diz, não, não vai dar certo isso. Aí quando eu já pego pro emocional, que bate em mim, né, devido ao meu tipo, aí ele fala, não, tudo bem, eu te entendo, mas deixa eu te mostrar, porque não dá, porque a condição financeira é essa, porque não sei o quê, bem Super maduro, paciente. paciente e maduro nesse sentido. E já eu não, já sou aquela manteiga derretida mesmo, que faz todo um drama. Nossa, pro tipo 4, por exemplo, dormir brigada, mas nunca vai dormir brigada. Nunca vou Ela dormir vai pirada. começar Vamos e tentar vai aqui tentar agora, resolver. porque a minha ansiedade não deixa. Não deixa, minha ansiedade não deixa. Ou, nem com chocolate eu fico calma. Se eu brigo, eu digo, por favor, vamos fazer as pazes ou vamos não se falar por 50 Vamos anos. lá. Porque, É. é. E pra Vamos ele, resolver. é o que eu tô falando, quando eu quero brigar, quando eu quero dizer, ele diz, não, pra que esse desgaste? Tá tudo bem, já foi só uma besteira, não sei o quê. Então, Mas a se gente... for lá dentro do tipo 4 ou pro tipo 1 também, o tipo 1 ele tem um ressentimento. Porque todos os tipos, eles têm Ele me paixões, rindo, ó. Não ri não, mulher, eu sou. Vou trazer ele que aqui na são live. emoções, que são emoções principais, né? Então, cada um tem uma emoção principal, né? O tipo 1 também vem a ira, assim, né? Tudo isso, né? Também do tipo 4 que o tipo 1 acessa, mas vem muita ira. O tipo 4 já vem a comparação. Então, o tipo 9 tem a preguiça, que é a preguiça mesmo de, não de fazer as coisas, sabe? Mas de confiar, Todinho. de você resolver. Então, assim, é muito legal o estudo das personalidades Eu tô para a amando gente esse não papo, tô amando, porque eu consigo ver. colocar na cabeça as pessoas aqui do meu elo de amizade, né, e familiar, os tipos, porque agora eu vou conseguir me relacionar melhor com essas pessoas. E olha que foi assim, a gente, né? Foi bem superficial, porque o Enneagrama, como eu te falei, ele é muito profundo. Você consegue ver os movimentos que você está fazendo. Ele é simplesmente maravilhoso. E sabe por que eu gostei dele, Rô? Por causa disso que você falou. Porque você consegue já imaginar, você consegue já se perceber. Não é aqueles autoconhecimento que fala, porque você é assim, tá, mas o que eu faço com isso? O Enneagrama vai te mostrar. Por exemplo, você como tipo 4 para você evoluir, você tem que fazer isso, 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 isso. Você como tipo 1 para você evoluir, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, você consegue ver em você. Você consegue sentir. Antes da Uhum. live, sentir algumas coisas que é próprio do meu tipo. Quando finalizar aqui, se eu for fazer qualquer coisa, eu sei o que que é. É como se fosse um espelho assim que estivesse na minha frente o tempo todo. Ah, a Sandra tem outra atividade para participar. Tá Ô, ótimo. meu amor, a gente também já tá, né, quase A terminando. gente já Obrigada tá pela presença. encerrando. Essa conversa foi maravilhosa. A gente pode depois fazer outras lives sem problema nenhum. A Rose está com um projeto Vamos. maravilhoso. Fala do teu trabalho, Rose, para o povo conhecer. Então, hoje, né, eu faço alguns trabalhos offline, né, treinamentos offline corporativos, e aqui no Instagram eu tenho o plano Merak, tá? Beijo. E a gente tem um plano Merak. O plano Merak é um processo de autoconhecimento onde eu uso o Enneagrama. Então, não é simplesmente um curso de Enneagrama, né? É mais a pessoa vivenciar mesmo o processo. Antes de vir para as redes sociais, eu era instrutora de Enneagrama, mas eu percebi que a pessoa precisava de um caminho, né? Sim. Beleza, ela vai descobrir o que, que ela é, como ela funciona, mas o que, que ela vai fazer com isso? Então, eu desenvolvi esse plano Merak, que vai ser aberto as matrículas em agosto. Mas enquanto não abre em agosto, porque eu vou abrir um curso gratuito, eu já abri as inscrições para esse curso gratuito, que o link está na bio. Então, corre lá, se inscreve. 4 dias com muito conteúdo, é como se fosse um curso de Enneagrama que eu vou disponibilizar de graça. Olha aí, que Tá? maravilha. Se a live Não é é cheio. esclarecedora, imagina o evento gratuito. Gente, vai ser muito bom, tá? Porque dentro de 4 dias você vai conseguir até identificar seu tipo de personalidade. E aí, se você estiver, né, querer, estiver aberta para o processo, você entra para descobrir o que, que você vai fazer com aquilo, como é que você vai se desenvolver, tá? Vamos ver aqui os últimos comentários.
A Janine falando, quando conhecemos o Enneagrama, detestamos ele no primeiro momento, mas amamos. Ai, tá faltando. E queremos que todos conheçam. É verdade, a Janine é tipo 5, linda, maravilhosa. Sandra Rode, segunda, agora também sou de Fortaleza. Ai, que maravilha! A Winnie dando Olha, parabéns. que Como legal. A liga o Érica. Enneagrama com religião? Então, Érica, eu quando, né, conheci o Enneagrama, eu gostei muito da metodologia do Padre Domingos Cunha. O Padre Domingos Cunha, ele tem uma escola, que é a Escola Shalom, onde ele faz formações de Enneagrama. Só que lá fala do Enneagrama e espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Não Uhum, tem nada a ver com religião. Então, eu não trabalho com Enneagrama e religião. Né? Eu trabalho com Enneagrama e espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque eu acredito que a gente veio de algo e a gente precisa se conectar com a gente, com esse algo. uhum, Né? E o Enneagrama, ele tem as leis, que são as leis fundamentais, Rô, que são leis que estudaram o universo, né? Que é usada para estudar as nossas paixões, as nossas emoções, que é a lei da criação, por exemplo, que é a lei do 3. A lei do 3 fala que tudo para ser criado precisa de uma interação de 3 forças. uhum. Né? Então a gente fala, né, sobre ativo, passivo, a gente fala sobre filho, né, Espírito Santo, enfim, a gente fala sobre essa lei dos 3. E a lei do 7 e a lei do 1, né, que significa que a gente está ligado ao todo. A Só que ordem, não é né? Enneagrama e religião, tá, gente? É Enneagrama e espiritualidade porque tem a ver com a gente. Claro. Ok. Bom, Então, então podemos finalizar nossa live maravilhosa. podemos. Obrigada pelo convite. Amei, Rô. Você é linda, tá? Parabéns pelo trabalho. Se tem Deus, já quero. Não há contradição nenhuma entre Enneagrama e religião. Sou T5 e protestante. Então, eu sou messiânica. Ela está falando aqui que envolve espiritualidade. A minha religião é totalmente pautada por espiritualismo e eu sou super tipo 4. Acredito muito nisso. Né? E é também assim, tudo que vem para somar a nossa percepção humana, tudo que vem para agregar e fazer com que a gente entenda quem nós somos, né? Tanto a parte espiritual como material e comportamental, acho que tá ótimo, porque a gente está aqui para aprender, não é? Independente da religião, a gente está aqui para aprender. Então, se tem Eu, uma eu ferramenta acredito, dessa que nos ajuda, por que não? eu acredito, Rô, que o Enneagrama é um presente de Deus, sabe, pra gente. Porque existe autoconhecimento onde as pessoas se acham melhores, né, do que, enfim, do que acreditam. E até o meu relacionamento com Deus mudou, porque eu consegui compreender por que que, né, as minhas buscas, o que que me frustrava. Então eu consegui compreender a minha relação e a minha busca com Uhum, Ele, né? Então é simplesmente maravilhoso. O Enneagrama não tem criador, então ninguém criou o Enneagrama, ele foi descoberto, uhum. né, numa biblioteca lá em Alexandria. Então, mais um motivo para eu acreditar que realmente é um presente do universo pra gente, né? O universo, Deus, não sei como, né? Cada um chama. Ok. Bom, então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Se querem mais, vai ter evento gratuito da Rose, vocês já estão sabendo. Se quiserem mais, ela faz atendimentos individuais. Foi gostoso Só me demais chamar. conversar. Foi ótimo, obrigada pela participação de todo mundo. E, gente, se conheçam, entendam como é que a personalidade de vocês funcionam. Por favor, porque vocês conseguem resolver aí, ó, metade da vida de vocês. Se não toda. É verdade, eu tô super feliz. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Beijo, Rô. Fica com Beijo. Deus. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.